Olá e bem-vindo ao webinar sobre desenvolvimento de widgets na Como. Aqui vamos falar sobre o desenvolvimento de um widget simples sem back-end. O widget está disponível no GitHub e você pode encontrar ele clicando no link da descrição. Hoje estamos planejando definir o que são widgets e a sua função na plataforma Como. Queremos te ajudar a entender a estrutura e os requisitos específicos necessários para um projeto de widget Como. E vamos também conhecer um widget de aniversário que está disponível em nossa conta no GitHub, como por exemplo. A primeira coisa que a gente deve fazer é definir o que é um widget nos termos da Como. Um widget é uma ferramenta ou um aplicativo pequeno e funcional que pode ser integrado à plataforma Como para ampliar os seus recursos e aprimorar a sua funcionalidade. Antes de começar a trabalhar em um widget, há várias coisas que você precisa saber e explorar. Vamos falar de um. A primeira é a conta na Como. Registre uma conta na Como para criar uma integração e fazer upload de um widget. Você pode usar qualquer tipo de conta. Conta de teste, técnica, empresarial, para carregar e testar o seu widget, mas a gente recomenda usar uma conta de teste para testar a sua integração. Para desenvolver para usuários da Como, você deve ser um usuário experiente, afinal de contas, leva algum tempo ali para entender como o sistema funciona e como diferentes objetos interagem entre si. Se a única coisa que você sabe sobre a Como é o nome, recomendamos que você passe um tempo explorando a plataforma. Você deve estar familiarizado com o VS Code ou outro editor de código. Os desenvolvedores podem usar editores de código para construir, editar e depurar código, após o que podem publicar facilmente o aplicativo que estão construindo. É esperado algum conhecimento de CSS ou HTML, pois o widget é parte visual de uma integração. Eles são fundamentais para o desenvolvimento web, com o HTML fornecendo a estrutura básica e o CSS adicionando elementos de estilo. O arquivo script.js é escrito em JavaScript. Para desenvolver um widget, você deve ter um bom conhecimento de JavaScript. Você deve conhecer conceitos de JavaScript como variáveis, funções, objetos, arrays e manipulação de DOM. Além disso, o conhecimento de manipulação de eventos, programação assíncrona e AJAX será benéfico para a criação de widgets interativos e dinâmicos. jQuery é uma biblioteca JavaScript projetada para simplificar a travessia e manipulação de árvores HTML e DOM, manipulação de eventos, animações CSS e AJAX. Certifique-se de estar familiarizado com o Twig. Twig é um mecanismo de modelagem projetado para gerar HTML. Ele é usado principalmente com PHP, mas nós o usamos em conjunto com o JavaScript para gerar o HTML do lado do cliente e não do servidor. Na Como, um widget se parece com um arquivo de arquivos. Alguns dos arquivos são obrigatórios e outros adicionam funcionalidades e design. Vamos dar uma olhada em cada um dos componentes do widget. Manifest.json é um arquivo principal de um widget. Ele vincula arquivos de localização, imagem e arquivos de JS. Um widget é representado como um objeto contendo propriedades e métodos úteis para trabalhar. Quando o sistema carrega widgets, ele adiciona a funcionalidade descrita em script.js ao objeto widget do sistema existente. Isso significa que o objeto Custom Widget herda propriedades e métodos que serão úteis para trabalhos futuros. A parte JavaScript do widget contém os componentes necessários e funções adicionais. Também inclui funções de retorno de chamada que são adicionadas sob condições específicas. Com o script.js, você tem uma ferramenta simples para interagir com o DOM e realizar solicitações entre domínios. Você pode usá-lo para criar widgets de textos básicos, gerar blocos de informações a partir de dados externos ou enviar dados para serviços externos. Essas alterações funcionarão imediatamente para todos os usuários da sua conta. Internalization é a pasta onde você adiciona arquivos de localização. Se você deseja que seu widget seja disponível em 3 idiomas, adicione 3 arquivos de localização: NJSON, ESJSON e PTJSON. Lembre-se que eles deverão ter a mesma estrutura se você tiver mais de uma localização. Modelos são arquivos Twig que você pode usar em seu widget. Você pode usar modelos para criar formulários e botões.
Mesmo que o seu widget não seja explicitamente exibido em nenhum lugar, exceto na seção de integração, você ainda deve fazer upload da pasta imagens. A pasta contém 5 logotipos de tamanhos diferentes, mas só podem estar em um formato, PNG. O arquivo CSS contém estilos para o widget. Para garantir que o widget não entre em conflito com outros elementos e widgets do sistema, seu arquivo CSS deve conter nomes de classes exclusivos para todos os elementos principais e filhos. Quando estávamos planejando esse tutorial, queríamos algo que mostrasse a interação entre diferentes campos, incluindo campos personalizados, usasse variáveis de ambiente, nos permitisse adicionar modelos, mostrasse como realizar um clique quando um usuário clica em outro local do sistema e dá aos usuários direitos diferentes. Então decidimos por um widget de aniversário. O widget foi feito pela empresa Roides. Depois de instalar o widget, você verá a seção de configurações. O primeiro é um campo de aniversário. Você pode escolher em um dos campos existentes ou criar um novo. O campo recém-criado terá o tipo aniversário. Você precisa digitar o nome e escolher um perfil para criar o campo. Você também pode escolher o tipo de tarefa, digitar o texto adicionando a tarefa depois de criada para o aniversário do cliente. Em seguida, você pode escolher os usuários responsáveis por enviar desejos aos clientes e dar andamento a essa tarefa. A seguir é uma seção que permite criar modelos de chat. Em seguida, navegamos até o perfil do lead e vemos o widget exibido no painel direito. Se clicarmos agora, antes de definirmos a data de aniversário desse lead, veremos que nenhum dos clientes está comemorando aniversário hoje. Se definirmos o campo aniversário para a data atual, obteremos a tarefa e poderemos clicar no botão Enviar um desejo de aniversário no painel direito. Assim que pressionarmos o botão, a lista de modelos será aberta para que você possa escolher um modelo da lista de modelos. Vamos dar uma olhada em cada elemento do widget aniversário? Começaremos com o manifest.json. Aqui vemos que o nome, a descrição e a descrição do widget serão obtidos dos arquivos de localização. Aqui você passa a versão do seu widget, mas como não precisa atualizar um widget privado, você pode passar qualquer versão aqui. Interface_version deve ser sempre definido como 2. O método init_once é responsável pela inicialização do widget. Se não houver um contexto comum para todas as páginas, você deve passar false. Como o widget em que trabalhamos não é um VoIP, definimos init_once como false. Como criamos um widget que pode ser visto ao mudar de idioma, mencionamos todos os idiomas que oferecemos suporte. IN significa inglês, PT significa português, ES significa espanhol. Definimos installation como true, pois ainda não definimos nossas configurações. Normalmente definimos instalação como false se as configurações forem gerenciadas em outro sistema que interage com o Como via API. O campo locais define as áreas nas quais o widget será inicializado. Configurações, página de instalação e configurações do widget. iCard 1, o widget será exibido no painel lateral direito de um perfil de lead. CCard 0, o widget será inicializado em um perfil de contato, mas não aparecerá no painel direito. Fornecemos 3 imagens em cada idioma para a apresentação de slides do widget. Widget.tour_description será extraído dos arquivos Internalization. Como temos diferentes tipos de entrada, criamos configurações personalizadas. Todos os campos serão extraídos dos arquivos Internalization. Devemos adicionar todas as imagens que o widget usará na pasta Imagens. Todos eles servem a propósitos diferentes. Logotipos são imagens exibidas nas áreas de inicialização dos widgets. Todos os 5 devem ser adicionados à pasta. Caso contrário, você receberá uma mensagem de erro do sistema. Lembre-se de que as imagens do logo devem estar no formato PNG. Imagens de apresentação de slides são mostradas na tela de instalação para mostrar sua integração em ação.
Eles não são obrigatórios para interação privada. Se o seu widget suportar idiomas diferentes, você deverá fornecer imagens de apresentação de slides em todos os idiomas. Outras imagens estão no formato SVG. Eles deveriam aprimorar a interface do widget, tornando-a mais intuitiva. Cada linha e palavra no widget deve ser traduzida para todos os idiomas em que o seu widget será usado. A estrutura deve ser a mesma em todos os arquivos. Para que o arquivo script.js não fique muito longo, dividimos algumas partes dele em classes. Dessa forma, é mais fácil lê-lo, editá-lo e gerenciá-lo. Lembre-se de importar essas classes no início do arquivo script.js. O que acontece no arquivo cachê.js? Quando um objeto cachê é criado, ele verifica se já existe um objeto cachê na propriedade como widget, do objeto janela. Se o objeto do cachê não existir, um objeto de cachê vazio será criado. A seguir, vamos dar uma olhada nos métodos de cachê. O getItem0 método recupera um valor do cachê com base em uma determinada chave. Ele verifica se o valor da chave existe no objeto de cachê do como widget. Se existir, é retornado. Se o valor não estiver no cachê, o método verifica Session Storage. Se o valor não encontrado em Session Storage não tiver expirado, ele será recuperado e retornado. Se o valor expirou, o valor será removido da Session Storage. Caso contrário, null será retornado. O definirItem método é usado para definir um valor para o cachê. Se local for true, o valor será armazenado diretamente no objeto do cachê do como widget. Caso contrário, o valor é armazenado em Session Storage. Em ambos os casos, o valor serializado em JSON é armazenado junto com o valor do período de expiração. O removerItem0 método remove um valor de Session Storage com base em uma determinada chave. O próximo é o arquivo http.js. A primeira coisa que fazemos é importar cachê.js. O método request faz uma solicitação HTTP. Ele aceita um tipo de solicitação, type, dados para enviar payload, método de solicitação, method e parâmetros, options. Se a opção cachê for especificada nos parâmetros, será feita uma tentativa de recuperar dados do cachê. Se não houver dados no cachê, uma solicitação AJAX será executada. A seguir, examinaremos o arquivo como.js. O primeiro passo é importar http.js. O método getAccount obtém informações da conta. O método getTasks recupera tarefas com o filtro fornecido. O método criarTask envia uma solicitação POST para ap_endpoint/v4/tasks, passando os novos dados da tarefa no corpo. O método criarCampo envia uma solicitação POST para o endpoint custom_fields, passando os dados do novo campo personalizado. O método criarModelo envia uma solicitação POST para o endpoint ajax/v1/chats/templates/add, passando os novos dados do modelo no corpo da solicitação. O método getTemplates envia uma solicitação get para o endpoint /ajax/v4/chats/templates. O método getUsers envia uma solicitação get para o endpoint api/v4/users, empurrando todos os usuários para um array de usuários. O método getTasksTypes chama o obterConta método para obter informações da conta e, em seguida, extrair tipos de tarefas dos dados recuperados. O método getFields envia uma solicitação get para o endpoint custom_fields, coletando todos os campos em uma matriz de campos. O método getEmptyPromise é usado na próxima função. Se não há nada para devolver, ele chama getEmptyPromise. O método getFieldsByType é usado para obter campos personalizados de tipos específicos. Ele envia consultas para recuperar campos para vários tipos de entidades, contatos, leads, e retorna uma matriz de objetos de campo que correspondem aos critérios fornecidos. A seguir, examinaremos o arquivo events.js. Primeiro, importamos o momento e o módulo da biblioteca lib/components/base/modal. Essas dependências são nossos módulos de sistema que você pode usar.
O processo de configuração do método Eventos, como clicar no link para criar um campo personalizado para o widget, é o botão de criação de modelo. Esse método, obter informações de aniversário, recupera informações de aniversário da página atual. Ele verifica se algum contato ou lead faz aniversário hoje e retorna a data atual. O método Cartão verifica se a data de hoje corresponde ao aniversário. Se isso acontecer e condições específicas forem atendidas, ele chama um método para criar uma nova tarefa. Se hoje é aniversário e nenhuma tarefa foi criada, esse método criarTask criará uma nova tarefa usando as informações de aniversário e os parâmetros da tarefa. Esse é o arquivo load.js. Os métodos acrescentar e acrescentar adicione o conteúdo do carregador HTML antes e depois do elemento especificado. O método obter HTML obtém o conteúdo HTML do carregador. Se o HTML ainda tiver sido gerado, o método renderizará o modelo twig do carregador. Os métodos esconder, mostrar e remover, acessar elementos com a classe como loader e ocultar / mostrar ou removê-los. O método exibir saveBTN exibe um botão salvar em uma janela modal com a classe de código especificada. Esse é o settings.js. O método salvar é usado para salvar as configurações do widget. Ele lida com o evento e retorna uma promessa. Dentro do método, ele verifica o status do widget, coleta dados do formulário de configurações, cria um objeto com informações sobre o estado do widget e trata do caso quando o widget é desinstalado. Após o processamento, o método retorna o objeto data, após o salvamento bem-sucedido. O método carregar é usado para carregar configurações de widget. Ele retorna uma promise e realiza as configurações preliminares dos parâmetros do widget, como params.templates. O classes/template.js, usado para renderizar modelos, é um wrapper em torno dos métodos this.render, do próprio widget. O objeto é simplificar o código, mas não significa que você precise usar essa implementação específica. Você pode se limitar ao básico ou criar sua solução. O que é fornecido aqui é um exemplo que pode ser melhorado. Primeiro, importamos as bibliotecas jQuery, twig.js, text e um módulo lib/components/base/modal. O método flushTextPlugin é usado para alterar temporariamente as configurações do carregamento de arquivos de texto para que sejam sempre carregados via XHR, uma API JS para criar solicitações HTTP. O método restaurarTextPlugin é usado para restaurar as configurações padrão para carregar arquivos de texto após uma alteração temporária. O método verificarRegistro é usado para verificar a existência de um modelo twig. O método getFromRegistry é usado para recuperar um modelo twig por seu nome. O método pré-carregamento é usado para pré-carregar modelos de arquivos CSS. Ele retorna uma promessa que é resolvida após todos os recursos terem sido carregados. O método carregarTemplates é usado para carregar modelos. Esse método utiliza app.widgets.system.area para determinar a área atual dentro do aplicativo. Ele retorna uma promessa que é resolvida após o carregamento de todos os modelos. O método adicionarTemplate é usado para adicionar um modelo twig. Se já existir um modelo com o nome fornecido no registro, ele será atualizado. Caso contrário, um novo modelo será criado. O método carregarCSS é usado para carregar arquivos CSS. Ele retorna uma promessa que é resolvida após o carregamento de todos os arquivos CSS. O método renderizar é usado para renderizar um modelo por seu nome e passar parâmetros para ele. O método instalarPlaceholder é usado para instalar um espaço reservado em um local específico da página, como indica o argumento wrapDiv. O argumento de exceção pode especificar um elemento que deve ser excluído da instalação do espaço reservado. O pegador pegue um galho retorna um objeto com métodos para gerar vários elementos da interface do usuário baseado em modelos twig da Como. Então, vamos dar uma olhada na pasta de plugins. Há apenas um arquivo nessa pasta. Esse plugin foi projetado para serializar dados de formulário no formato JSON. Ele permite converter dados de formulários inseridos pelo usuário em JSON. Ao abrir a pasta Assets, você verá duas outras pastas,
CSS e templates. Temos dois arquivos CSS na pasta, como.css e style.css, por vários motivos: organização do código, separação dos estilos para diferentes partes do código, capacidade de reutilização, gerenciamento de dependências e otimização de carregamento de página. Aqui podemos ver como é implementada a exibição de uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre uma imagem. Existe uma pasta com modelos. O carregador.twig representa um bloco carregador exibido na página enquanto o conteúdo está sendo carregado ou operações assíncronas estão sendo executadas. O widget WritePanel.twig mostra um widget no painel do lado direito. São necessários dois parâmetros: texto, que varia de acordo com o aniversário da pessoa naquele dia, e um botão, exibido apenas se houver um aniversariante. O Base.twig exibe as configurações básicas do widget. O Modal.twig exibe uma janela modal de configurações. Não examinaremos todo o arquivo script.js, mas nos concentraremos em algumas partes. Começamos importando todas as classes. Uma lista suspensa é adicionada, onde os usuários responsáveis, usuários, são adicionados quando uma caixa de seleção é clicada. Ao clicar no botão Enviar um desejo de aniversário, é aberta uma lista de modelos, que podem ser enviados para o chat. Esteja ciente de que o botão funciona corretamente se os chats já estiverem abertos. A funcionalidade não inclui a mudança para um chat de outros estados. É isso com o código. Você precisa criar uma integração para fazer seu widget funcionar no Como. Em seguida, carregue seu widget em formato zip e adicione todos os idiomas necessários. Antes de fazer upload do arquivo com o widget, certifique-se de que todos os arquivos estejam no nível raiz de um arquivo. Isso é tudo que queríamos compartilhar hoje. Muito obrigado por se juntar a nós.